Um caso recente que ganhou repercussão nacional reacendeu um debate importante. Uma proposta de emprego que condicionava o salário à aparência física da candidata. A situação levanta um alerta sobre práticas abusivas que muitas vezes ainda são naturalizadas no mercado de trabalho, inclusive já na fase de contratação. Mas afinal, como identificar o assédio? Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui o advogado trabalhista Franco Almada. Seja muito bem-vindo aqui ao Destaques, à TV Otimista. É um prazer recebê-lo. Muito obrigado e é uma satisfação estar aqui falando sobre temas relevantes aí na vida do trabalhador e das empresas. Esse caso ele chama a atenção, né, por esse processo de contratação. Como é que vocês observam esse caso pontual e a realidade desse tema no Brasil? Bom, primeiro a gente tem que fazer uma leitura do que é o assédio. Existe o assédio moral e existe o assédio sexual. O assédio moral ele já está mais ligado à dignidade da pessoa, aos gritos, a ofensas, muitas vezes até uma cobrança de metas abusivas. E o assédio sexual, que é o que foi identificado no caso, ele já tem uma conotação com a sexualidade. Então, oferecer proposta diferenciada, oferecer vantagens e linkar isso com algo sexual já vai estar mais ligado ao assédio sexual. E essa conduta é extremamente repugnante, as duas, em especial o assédio sexual. E falando um pouquinho sobre esse caso, doutor Franco. Esse caso específico, o que é que foi identificado? Rolou ali, né, como se fala na linguagem popular, no grupo de WhatsApp, uma vaga de emprego e estimulava essa oferta de vaga que as candidatas entrassem em contato diretamente. E ao que consta na notícia, o proprietário ficou trazendo diferenciação de salário se a candidata aceitasse usar, por exemplo, decotes ou roupas marcando a sua intimidade. Essa distinção ela não pode existir no ambiente de trabalho. Esse tipo de oferta ele fere a dignidade do trabalhador e pode ser configurado, inclusive, uma questão criminal a partir daí. A gente está num país que tem discutido e debatido cada vez mais situações desse tipo, né? Principalmente quando envolvem mulheres e tudo. Como é que está essa questão? Como é que vocês observam essa questão da consciência do empregador? Isso está melhor hoje em dia? Tá mais, as pessoas estão tendo mais esse tipo de informação e dos próprios alvos desse assédio? É um paradoxo isso. Por um lado, a gente tem uma impressão de que melhorou, de que as pessoas estão mais conscientes. Por quê? Porque hoje a informação está muito fácil. Todo mundo sabe, abrindo o Instagram, quais são seus direitos. Agora, por outro lado, a gente vê esse tipo de conduta ainda sendo praticada. Então, o que a gente pode pensar é, esse tipo de conduta sempre foi praticada, mas agora, com a informação, está chegando mais à tona isso. Então, as pessoas, quando verificam isso, já entendem que isso fere os direitos dela e, no caso concreto, vão procurar a delegacia, vão procurar as autoridades. Então, a gente entende que hoje o cenário é de mais informação e, por isso, acaba que o empregador ele tem uma cautela maior também. E ainda nesse campo de definições, né, que o senhor está trazendo para a gente, se a gente fosse pensar uma diferenciação, por exemplo, entre o assédio no trabalho e cobranças do dia a dia, como é que é essa linha, né, essa linha tênue aí de uma situação que já se torna exagerada? Olha, a gente está tanto numa linha tênue quanto num conflito geracional. A gente hoje tem um conflito de gerações que é muito falado no ambiente empresarial, inclusive. Como identificar? Existe, toda empresa, ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade da empresa? Obter lucro. A empresa tem que ter o lucro para pagar os funcionários, para que quem investiu na empresa ou quem é o empreendedor, ele viva daquela empresa. E para ter lucro, precisa ser cumpridas algumas etapas. Precisa ter X vendas, precisa otimizar o gasto com material. E aí a gente enxerga a questão das metas, as metas no ambiente de trabalho, as metas que devem ser cobradas para o trabalhador. Até aí tudo bem. Quando é que começa a virar assédio? Primeiro, quando o ambiente de trabalho ele começa a ser poluído, por exemplo, com gritos, com xingamentos, quando o ambiente do trabalho, as metas começam a ser abusivas, as metas começam a impor ao trabalhador uma rotina de trabalho onde ele não tem descanso, onde ele não tem lazer. Então, quando
o empregador abusa do direito dele, o empregador tem o direito sim de cobrar a meta, tem o direito sim de cobrar o fardamento que o trabalhador deve usar, mas quando ele abusa desse direito, a gente já começa a identificar casos de assédio moral. Quem está assistindo, às vezes se identificou, né, percebeu que passa por algum tipo de situação que você pontuou tão bem. Como é que pode se organizar para ter provas desse tipo de situação? Olha, um problema muito grande que a gente enfrenta no dia a dia, quem trabalha com isso, e agora eu estou olhando para você que se identificou, é a questão da comprovação. Não basta só no direito, eu falo muito para os meus clientes assim, no direito não ganha quem fala a verdade. Também não ganha quem mente, ganha quem prova. Então uma preocupação que o trabalhador tem que ter é como ele vai provar essa conduta. E hoje, com a modernidade, a gente também tem um leque maior de possibilidades de prova. A gente tem conversa de WhatsApp, áudio de WhatsApp, a gente tem redes sociais, a gente tem várias modalidades onde o trabalhador ele tem que se cercar disso. Então, o que é que eu aconselho? Se você está passando por esse tipo de situação, já sabe, por exemplo, que vai chegar no trabalho, o patrão vai gritar com você, já vai dando um jeito de gravar isso. Se passam orientações abusivas nos grupos de WhatsApp, já vai dando um jeito de, como a gente fala, de printar isso, de salvar isso, porque essas provas vão ser necessárias se você entender de entrar com ação contra a empresa. Comprovando que esse tipo de situação de assédio está sendo realizada realmente, qual a penalidade que as empresas podem sofrer hoje em dia? Olha, do ponto de vista trabalhista, existem algumas penalidades dentro do contrato de trabalho. Uma delas é a rescisão indireta do contrato. É como se o trabalhador aplicasse, entre aspas, uma justa causa na empresa. Outra penalidade, indenização por assédio moral. Então, essas são penalidades trabalhistas. Isso pode se ampliar, isso pode virar, por exemplo, uma ação civil pública, manejada pelo Ministério Público, por exemplo, Ministério Público do Trabalho, e isso também pode chegar à esfera criminal. Então, a gente vislumbra aí condenações na Justiça do Trabalho, questões do Ministério Público do Trabalho e multas administrativas. A gente começou o programa falando de um caso aí já no processo seletivo, né? Quer dizer, ainda não existe nem contrato formal em situações desse tipo, né? Qual é o tipo de penalidade, qual é o procedimento, como agir? Lembrando que o processo seletivo, ele já gera direitos e gera expectativas de direitos no trabalhador. Por isso que a empresa tem que ter atenção nesse processo seletivo. A empresa tem que fazer isso da melhor maneira, exigindo os documentos que podem ser exigidos. Existem documentos que não podem ser exigidos no processo seletivo, por exemplo, antecedentes criminais podem ser exigidos só para determinadas categorias e outros documentos. Questão, por exemplo, de a foto do candidato, a foto da candidata, será que aquilo ali realmente vai ser necessário naquele processo seletivo ou vai ser um fator de discriminação daquele candidato? Então a empresa tem que estar atenta já no processo seletivo, porque nesse processo pode ter direitos aí para o trabalhador. Nesse caso específico, foi exatamente o que houve. Apesar de ainda não haver uma contratação, já gerou expectativas de direito e a discriminação que foi feita, segundo a notícia, ela já vai ter uma consequência. E que dicas finais a gente poderia dar para o trabalhador, né, seja que está passando por uma situação desse tipo, ou que tem medo, né, de agir, tem aquela preocupação com o emprego, né, como é que deve ser a postura dele? Bom, o trabalhador, primeiro, ele tem que estar bem atento e informado sobre os direitos dele. Então, ele tem que pesquisar, se informar. Se acontecer qualquer conduta que ligue aquele sinal de alerta e que ele pense que pode estar passando por um assédio moral ou um assédio sexual, o que eu recomendo é que ele procure um advogado especializado na área para falar sobre isso e obter a opinião técnica daquele advogado. No segundo momento, é procurar realmente, talvez, a denúncia, até denúncia anônima contra a empresa, procurar o Ministério Público do Trabalho, a Delegacia Regional do Trabalho e, mais uma vez, se o advogado orientar nesse sentido, buscar a Justiça do Trabalho para a reparação. Você falou de várias etapas aí. Em algumas empresas, né, grandes empresas, tem um setor já que já costuma receber esse tipo de denúncia, seja anônima, ou às vezes você aconselha ir no primeiro momento nessas tentativas dentro da própria corporação antes de partir para um processo trabalhista que pode ser um pouco mais demorado? Nas grandes empresas tem esse canal e geralmente esse canal é mais isento. Agora, aquele trabalhador, que está ele, o patrão dele e outro funcionário, ele não vai ter muito sucesso com isso. Então, se o trabalhador estiver dentro de uma corporação que existe realmente um canal,
uma gerência, um corporativo, a governança rodando direito, eu aconselho sim que ele busque esse canal da empresa antes de tomar qualquer atitude. Ok, doutor Franco, muito obrigada pela sua presença aqui, esclarecimentos tão valiosos aí para o nosso telespectador. Bom, estou sempre à disposição e mais uma vez parabenizo pelo tema e pela exposição.